Oi, meu nome é Rafael Stuck e eu ajudo pessoas comuns a criar uma segunda fonte de renda sem que seja necessário trabalhar mais por isso. E nesse vídeo eu vou te contar um pouco da história sobre como eu consegui criar a minha segunda fonte de renda e eu também vou aproveitar para derrubar algumas objeções que você possa ter em relação à construção da sua segunda fonte de renda. Se você acredita que é muito difícil, se você acredita que você não tem dinheiro, se você acredita que você precisa de muito dinheiro para criar uma segunda fonte de renda para você, eu te digo que tudo isso não passa de meras objeções, não passa de meras limitações que você possa ter. E nesse vídeo você vai conhecer um pouco sobre a minha história e eu também vou aproveitar para derrubar as objeções que você possa ter contra a criação da sua segunda fonte de renda. E quem sou eu? Quem é o Rafael Stuck? Eu sempre fui uma pessoa comum que sempre teve um bom exemplo dentro de casa em relação ao dinheiro. Eu posso dizer que esse bom exemplo em relação ao dinheiro é algo raro e até difícil de acontecer. Mas no meu caso, os meus pais sempre me ensinaram sobre o bom uso do dinheiro e sobre a importância de poupar e não fazer dívidas. E para você ter ideia do que eu estou falando, eu ganhei uma caderneta de poupança do meu avô, pai do meu pai, logo que eu nasci. Desde criança, eu sempre juntei moedinhas e notas pequenas em um cofrinho e quando ele enchia, os meus pais depositavam essas quantias na minha caderneta de poupança. Um ponto que eu gosto de destacar na minha vida é que eu comecei a trabalhar ainda novo, quando eu tinha 14 anos de idade. Eu comecei a trabalhar com meu pai, então no período da manhã eu tinha que ir para a escola e assim que a aula terminava eu ia direto para a loja do meu pai. E lá no negócio dele eu ficava até o período da noite. Quase todos os dias nós chegávamos em casa por volta das 9 ou 10 horas da noite. E nessa fase da minha vida, como eu não precisava usar o dinheiro que o meu pai me pagava, eu guardava quase tudo que eu ganhava na minha caderneta de poupança. E esse comportamento permaneceu assim até os meus 17 anos de idade, que foi quando eu entrei na faculdade e comecei a usar quase todo o meu salário para pagar o meu curso. Eu tinha uma vida muito simples e isso me trouxe a percepção de que o dinheiro que eu depositava na minha poupança gerava um pouquinho de rentabilidade e ano após ano o montante também ficava um pouquinho maior. O tempo foi passando e eu levava uma rotina muito simples de ir trabalhar, ir para a faculdade e de guardar o meu dinheiro. Então, quando eu fiz 18 anos de idade, eu abri a minha primeira conta corrente. E pelo fato de que todos os meses eu depositava um dinheiro, logo o gerente do meu banco me ligou e ele queria me passar algumas orientações em relação aos meus investimentos. E a primeira recomendação que eu tive era de uma aplicação chamada de DRA, o Depósito de Reaplicação Automática. Você já tinha ouvido falar sobre ela? Pois é, eu também não. E eu não fazia a menor ideia do que era essa aplicação. Eu só me lembro que o gerente disse que seria uma aplicação muito melhor do que a poupança. E como eu não conhecia quase nada sobre investimentos, adivinha o que eu fiz? Eu fui lá e investi uma quantia no DRA. Pois é, a famosa fórmula do fracasso. Sem conhecer nada, eu fui lá e apliquei uma quantia em um investimento totalmente desconhecido. Só que apesar disso, menos de um ano depois, o gerente me ligou e disse que eu precisava passar na agência para tratar sobre os meus investimentos. E chegando lá, ele me explicou que aquele tipo de aplicação, o DRA, ele deixaria de existir e que eu deveria migrar os meus investimentos para uma nova modalidade de aplicação. Isso sem me dar maiores explicações. Então eu disse ao gerente que eu gostaria de entender o motivo de tudo aquilo e por que eu deveria trocar de aplicação. E foi nesse momento que o gerente simplesmente me deu uma ordem, dizendo que eu deveria migrar a minha carteira de investimentos porque todos os clientes do banco estavam fazendo isso. Então eu me senti ofendido com o tom que ele usou. Foi algo que me deixou bastante desconfortável. E o pior de tudo foi que eu me vi assinando um contrato no qual eu estava colocando o meu dinheiro em uma nova aplicação que eu também não conhecia nada sobre ela. E apesar do meu descontentamento, eu fui lá e assinei o contrato e o meu dinheiro foi transferido para essa nova aplicação. Mas apesar disso, eu continuava sendo disciplinado e eu investi uma quantia todos os meses. E passados 2 anos, eu decidi sacar o meu dinheiro daquela aplicação e eu só então percebi que ela rendeu menos do que a caderneta de poupança e, de maneira proporcional, rendeu menos do que o dinheiro que eu tinha na minha caderneta de poupança. O meu gerente havia migrado os meus investimentos para um fundo de investimento de renda fixa e um tempo depois eu descobri que esse fundo tinha uma taxa de administração muito alta de 3% ao mês e ainda me cobrava uma taxa de performance. Em resumo, mesmo que eu tivesse o hábito de poupar todos os meses,
Até então, eu só havia feito besteira com o meu dinheiro. Esse foi então o início da minha trajetória. Foi uma história que eu não me orgulho nem um pouco, porque ela atrasou a criação da minha segunda fonte de renda. E agora que você já sabe um pouco sobre a minha vida, como foi que eu consegui mudar a minha trajetória para então descobrir uma maneira de criar uma segunda fonte de renda? E o que aconteceu foi o seguinte: eu comecei a investir por conta própria, mas apesar disso, eu não consegui resultados satisfatórios. Inclusive, eu parecia estar muito distante de ter uma segunda fonte de renda, afinal, eu estava fazendo tudo sem ter um método. Eu não tinha uma orientação e ao tentar criar uma segunda fonte de renda por conta própria, eu só me dava mal. Ao invés de acumular patrimônio, eu passei a perder dinheiro. No início, eu confiei no gerente do banco e me dei mal. Depois, eu tentei investir sem ter um método e acabou dando errado. Mas eu não desisti. Eu segui a minha intuição, que estava atrelada à minha inclinação e o meu interesse pelo mercado financeiro, e nesse momento eu fui estudar. Eu estudei até que descobri que o melhor jeito de investir era fazendo isso através de uma metodologia. Com muito estudo, eu consegui enxergar que a melhor maneira de construir uma segunda fonte de renda era fazendo isso sozinho, sem depender de nenhum gerente, e eu descobri que o segredo era construir uma carteira diversificada de investimentos. Depois de comprar vários cursos de finanças e investimentos, eu descobri que era possível investir de maneira segura e rentável através de um método que exigia diversificação em algumas aplicações diferentes. Eu passei anos da minha vida estudando e me aperfeiçoando sobre os mais diversos tipos de aplicações financeiras que existem, tanto de renda fixa quanto de renda variável. Eu fiz isso até perceber que não bastava simplesmente investir o meu dinheiro em qualquer lugar, mas que era necessário investir seguindo uma metodologia de diversificação, porque ao seguir um método era possível colocar o dinheiro para trabalhar para mim sem que eu tivesse que trabalhar mais por isso. Eu descobri que a economia era cíclica, ou seja, existem momentos bons e momentos ruins para a economia, e mesmo em períodos de crise era possível ganhar dinheiro. A crise sempre mostra o seu outro lado, não o lado ruim, mas o lado da oportunidade. E eu descobri a oportunidade de proteger o meu dinheiro contra a inflação e ainda ganhar altos juros com isso. Eu descobri que mesmo em momentos de crise, as taxas de juros no país ficam altas e que era possível me valer dessas altas taxas para ser muito bem remunerado por isso e assim alavancar a construção da minha segunda fonte de renda. Eu descobri ainda que eu posso fazer isso com pequenas quantias sem sacrificar o meu orçamento familiar e que eu posso fazer isso quando eu quiser, sem obrigatoriedade de investir todos os meses, e eu ainda posso sacar o meu dinheiro a qualquer tempo. Na crise, enquanto muitas pessoas ficam sem dinheiro e até passam necessidades, outras pessoas conseguem lucrar ao ponto de ter uma fonte generosa de renda. E como eu disse, o segredo para a construção de uma segunda fonte de renda era seguir uma metodologia, isto é, era criar uma carteira de investimentos diversificada em vários ativos financeiros diferentes. Isso porque diversificar é o que vai garantir que a sua segunda fonte de renda sempre entre na sua conta, independente de qual seja o cenário econômico do país. Ao diversificar a sua carteira de investimentos, você reduz o seu risco e acaba tendo mais segurança. Ou seja, quando você coloca vários ativos dentro da sua carteira, em um cenário de queda, 1, 2 ou até 3 ativos, eles podem sofrer com essa queda, mas essa queda não vai desestabilizar a sua carteira como um todo. E se uma queda, ela não desestabiliza a sua carteira, a sua segunda fonte de renda continua entrando no seu bolso sem que você tenha que trabalhar mais por isso. Isso ficou claro? Então essa foi a minha trajetória e foi a maneira pela qual eu descobri como criar uma segunda fonte de renda sem que seja necessário trabalhar mais por isso. E agora que você já sabe um pouco da minha história, eu quero aproveitar para derrubar algumas objeções que você eventualmente possa ter. Se você acredita que você precisa de muito dinheiro, se você acredita que você tem pouco dinheiro e se você acredita que você também nunca vai conseguir criar a sua segunda fonte de renda, eu te digo que isso na realidade são crenças limitantes que você possa ter. E talvez a primeira dúvida que você possa ter é justamente o seguinte: quanto tempo demora para que você tenha a sua segunda fonte de renda? E eu te digo que esse tempo
tem relação com a sua disciplina e com a sua capacidade de criar a sua própria segunda fonte de renda. Eu te explico melhor. Vamos supor que hoje você consiga poupar 10% da sua renda. Eu estou dando esse valor meramente a título de exemplo. Então, se você poupar 10% da sua renda ao longo de 10 meses, sabe o que vai acontecer? Você vai ter um 13º salário na sua conta gratuitamente. Você, ao longo de 10 meses, você vai ter a possibilidade de ter um mês da sua vida, um mês da sua renda disponível ali na sua conta e mais os juros de todo o período. Eu dei o exemplo de 10%, mas pode ser mais de 10% ou pode ser menos de 10%. Nesse momento, ao invés de você se preocupar em quanto tempo você demora para ter a sua segunda fonte de renda, eu digo que você deve se preocupar com a sua capacidade, com a sua disciplina de aportar, com a sua disciplina de poupar e investir dinheiro. Se você tem um orçamento apertado, se você tem dívidas, se você está com algum tipo de restrição na sua renda, o que eu te digo é que você deve começar a poupar. Você deve começar a poupar qualquer quantia, R$1, R$10, R$50, R$100 que seja, não importa o valor, você deve começar a poupar para criar este hábito e essa disciplina na sua vida. Isso tem um valor simbólico, isso tem um simbolismo muito grande, mas que você deve aplicar na sua vida. Então não pense que é demorado criar uma segunda fonte de renda, apenas comece, dê o primeiro passo, poupe pequenas quantias, poupe quantias simbólicas, mas comece. E uma segunda objeção que você eventualmente possa ter é a seguinte: talvez você esteja pensando que o seu orçamento está todo comprometido e que você não tem disponibilidade nenhuma para criar a sua segunda fonte de renda e que a sua situação financeira é muito delicada hoje. Então, o que eu posso te dizer é o seguinte: se você tem problemas financeiros, se a sua situação financeira está complicada hoje, você precisa criar uma segunda fonte de renda justamente porque o seu problema é a sua solução. É justamente por estar passando por dificuldades financeiras, por estar desorganizado financeiramente que você precisa de uma segunda fonte de renda. Então, o seu problema, na realidade, a sua solução é exatamente o problema. Você tem que criar uma segunda fonte de renda justamente para sair dessa situação de desorganização, para sair dessa situação delicada financeiramente. Não crie obstáculos, não crie desculpas. Você precisa de um método, você precisa de alguém para te guiar, para que você saia dessa situação desorganizada e você consiga, de fato, dar início à criação da sua segunda fonte de renda. E uma outra objeção que você eventualmente possa ter diz respeito a quanto de dinheiro que essa sua segunda fonte de renda vai te retornar. E o que eu te digo é o seguinte: quanto de dinheiro você precisa para alavancar a sua vida financeira? Se hoje você tivesse um aumento no seu salário, se a sua empresa, caso você for um empresário, se a sua empresa passar a te rentabilizar uma quantia maior, de quanto seria essa quantia? Você acredita que R$1.000 a mais caindo na sua conta seria suficiente para você ter um pouco mais de folga no seu orçamento? Se sim, essa talvez seja o tamanho da sua segunda fonte de renda. Se não, talvez você precise construir uma segunda fonte de renda um pouco maior. Só que o que eu digo é o seguinte: o tamanho da sua segunda fonte de renda diz respeito ao tamanho dos seus objetivos financeiros. Por que você gostaria de ter uma segunda fonte de renda? Se você quer ter uma segunda fonte de renda, porque isso vai comprar o seu sono, porque isso vai te dar mais previsibilidade, porque você não vai ter mais a preocupação sobre as contas da sua família, se você nunca mais vai precisar ter que passar pela dificuldade de pagar a escola dos seus filhos, então este é o tamanho da sua segunda fonte de renda. Então ela tem relação direta com o tamanho dos seus objetivos financeiros, com o tamanho da sua necessidade. Mas para não ficar vago aqui, imagine-se que R$1.000 a mais sejam suficientes para te dar uma folga no seu orçamento. Hoje é possível você conseguir uma rentabilidade de R$1.000 simplesmente investindo na renda fixa pós-fixada. Já que a nossa taxa Selic está um pouco mais elevada, é possível que você consiga uma rentabilidade de 1% ao mês sem arriscar muito o seu dinheiro e sem precisar colocar o seu dinheiro na renda variável para atingir esse percentual de rentabilidade. Então, uma vez que você tem, por exemplo, R$100.000 à sua disposição na renda fixa pós-fixada, conseguir 1% ao mês de rentabilidade é algo que vai te retornar R$1.000 todos os meses na sua conta. Não foque exatamente na questão envolvendo R$100.000, porque pode parecer uma quantia muito grande e muito distante na sua vida. Mas o que você precisa entender é que a sua segunda fonte de renda ela é uma construção, é um processo que você precisa passar. E você nunca deve olhar lá para o final dela. Você sempre precisa olhar para o próximo passo que você precisa dar. Como eu falei,
investir e poupar precisa ter um simbolismo na sua vida, porque isso precisa se transformar em um hábito. Você precisa ter a disciplina de poupar e investir regularmente, porque fazendo isso, você não vai ficar olhando lá no final da sua trajetória. Você simplesmente vai olhar no pequeno passo do dia, no próximo passo, ou no passo daquela semana, ou no passo do seu mês que você precisa dar. E uma outra objeção que você possa ter diz respeito à questão envolvendo o tempo. Você pode me dizer que você não tem tempo de focar as suas atenções na construção de uma segunda fonte de renda e que você trabalha muito, que a sua agenda já é apertada e que você, muitas vezes, o pouco tempo que sobra para você, você simplesmente quer descansar ou quer aproveitar a sua família. E o que eu te digo é o seguinte: tempo é questão de prioridade. Ter uma segunda fonte de renda é uma prioridade para você? Fazer com que o dinheiro caia na sua conta sem que você tenha que trabalhar mais por isso é uma prioridade para você? Se sim, então você vai arrumar tempo para construir a sua segunda fonte de renda. É importante para você que você tenha uma boa noite de sono, que você tenha a previsibilidade de ter um dinheiro entrando na sua conta. É importante para você fazer uma viagem de férias com a sua família. É importante para você quitar as suas dívidas. É importante para você juntar um montante de dinheiro para comprar um imóvel ou para dar de entrada no imóvel. É importante para você ter a paz de espírito de saber que o dinheiro está trabalhando para você enquanto você dorme. É importante para você ter a paz de espírito de saber que você tem um dinheiro voltado para emergências na sua vida e que qualquer percalço que você vier a passar, você tem capacidade de ir lá e resolver aquele problema. Então, se tudo isso é importante para você, eu tenho certeza que tempo não vai ser nenhum tipo de obstáculo. Você, com certeza, vai arrumar tempo para criar a sua segunda fonte de renda, justamente porque você quer ter previsibilidade, segurança, quer garantir o bem-estar da sua família, quer um dinheiro para dar de entrada no seu imóvel, quer ter boas noites de sono, enfim, você com certeza vai arrumar tempo quando a segunda fonte de renda for realmente uma prioridade na sua vida e for realmente importante para você. E talvez ainda uma outra objeção que você possa ter é se é muito difícil criar uma segunda fonte de renda. E o que eu te digo é o seguinte: para mim foi um pouco difícil, justamente porque, como você conheceu a minha história, eu investi seguindo as orientações do gerente de banco e eu me dei mal. Eu tentei investir sozinho e eu me dei mal. Mas a partir do momento em que eu estudei e eu encontrei uma metodologia, eu encontrei um passo a passo, isso ficou mais fácil. E na realidade, o que você precisa para derrubar a sua dificuldade é justamente de um passo a passo. É seguir uma metodologia, é seguir um método comprovado de sucesso que já foi testado e que realmente funciona. Então a dificuldade eu resolvo para você. Não se preocupe, porque você não vai precisar correr atrás de nenhum tipo de informação, porque tudo que você precisa é seguir a metodologia, é seguir o meu passo a passo que eu desenvolvi ao longo de muitos e muitos anos, depois de muito errar, depois de perder dinheiro e depois de muito estudar. Então, respondendo a sua pergunta, é difícil criar uma segunda fonte de renda? Hoje, não é mais. E caso você tenha algum tipo de objeção diferente dessa que eu trouxe, basta você deixar nos comentários aqui que eu vou te responder com o maior prazer. Então, se for assim, eu vou chegando ao final deste vídeo. Você conheceu um pouco da minha história, conheceu um pouco da minha trajetória, conheceu um pouco sobre como eu criei uma segunda fonte de renda para mim. E eu acredito que qualquer pessoa pode trilhar este caminho e assim não depender mais de um trabalho que não gosta, não depender apenas do INSS para se aposentar, não perder noites de sono de preocupação em relação ao dinheiro. E eu também aproveitei esse vídeo para derrubar algumas objeções que você eventualmente possa ter. Então, se for assim, eu vou ficando por aqui. Um abraço e até mais. Tchau!